morreram de infarto aqui em Caruaru. Um ex-candidato a vereador, enquanto jogava bola, e um árbitro de futebol que também participava de uma partida quando passou mal. Os casos terminaram chamando a atenção das pessoas por estarem associados ao esforço físico. Será que isso contribui? Ana Rebeca Passos novamente conversa com a gente agora ao vivo. Então, Ana, tem relação ou para infartar basta estar vivo? Tem que estar vivo, né? Mas sabe o que é, Renata? O organismo, né? A gente já conversava aqui com o antes de entrar ao vivo um pouquinho, oscilando um pouquinho a nossa internet. A gente vai refazer o contato, Renata? Vou te ligar, Ana. Mantém a imagem e eu vou te ligar, tá? Porque a imagem tá gostosa, tá legal, tá? Tá delícia. Mas o áudio não tá funcionando. Ligar pra Ana, tá? Porque esse assunto é super importante. Vamos lá. Vai, Ana. Tudo bem, Renata? Sim. Pronto, perfeito. Então é isso, tá? O organismo, né, ele precisa estar preparado para poder aceitar todo esse esforço físico. A gente veio até o bairro Maurício de Nassau para conversar com o cardiologista Rodrigo Costa. Doutor, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Nós tivemos 2 casos, não é, muito sérios nas últimas semanas, né, de 2 homens que acabaram morrendo e eles estavam realizando uma atividade física, nesse caso, futebol, né? Existe uma associação aí, né, do infarto com a atividade física ou não? Bom dia. Bom dia. Sim, a gente sabe que a atividade física, o esforço, o estresse emocional são desencadeantes para o quadro de angina e infarto do coração. Então, naquelas pessoas que têm a predisposição ao risco, ele pode ser o gatilho para o infarto. E aí, doutor, nesse caso, são 2 homens, não é? A idade, não é? O perfil homem ou mulher também conta muito? Sim, quando a gente vai comparar homem com mulher, tanto os sintomas podem ser diferentes, como o momento de apresentação da doença. A gente sabe que as mulheres, devido ao fator de proteção, quando ela está na idade fértil, ela tende a ter eventos cardiovasculares com maior frequência na idade mais avançada, diferente do homem. O homem, a partir dos 35 anos, ele tem um risco maior de doença cardiovascular. A mulher, ela pode ter sintomas atípicos, como não sentir nada, ter sensação de desmaio, falta de ar. Já o homem, ele pode ter uma apresentação mais típica, que é aquela dor em aperto no peito. E aí, para saber se esse organismo comporta toda essa atividade física, esse esforço, né, que está recebendo ali naquele momento de qualquer prática, não é? Precisa se fazer um exame para checar realmente se você é capaz de jogar uma partida de futebol, de fazer uma corrida numa avenida sem ter prejuízos? Sim, o importante é assim, se você é sedentário, nunca praticou nenhuma atividade física, fazer uma avaliação cardiológica, que aí vai ser identificado os fatores de risco, sintomas que podem sugerir alguma doença no coração e provavelmente vai ser solicitado um exame para se confirmar ou afastar a presença da doença cardiovascular, como, por exemplo, um teste de esteira, uma cintilografia, até em casos mais extremos, um cateterismo cardíaco. Existe também a questão de horários, né? Por exemplo, a gente sabe que a gente pratica atividade física pela manhã, né? O organismo está pronto para receber essa atividade física? Bom, em relação ao horário para atividade física, não há nenhum problema, ser de manhã, de tarde e de noite. A gente sabe que no período da manhã, quando logo se acorda, é o período como se fosse um start, quando estivesse ligando o carro. Então, é o momento onde maior risco tem para eventos cardiovasculares. Mas para atividade física não há assim, nenhum horário restrito. O importante é a prática regular de atividade física. Qual é a orientação, doutor, que o senhor passa, né, para que a gente não tenha que registrar, né, notícias como essas lamentáveis, né, chocou muita gente, e não assustar aquelas pessoas que querem começar uma atividade física, né, querem entrar na academia, é tudo devagarzinho? Sim, começar de forma gradual. E se não pratica, né, atividade física, fazer uma avaliação, ou se
tem qualquer sintoma durante a prática de atividade física, por mais que ache que é um sintoma bobo, procurar uma avaliação para poder se identificar aqueles pacientes que têm risco cardiovascular, que aí vão precisar de tratamento específico. E quando não se tem os sintomas, que é chamado aquele paciente assintomático, o que é que eu faço? Pronto. O ideal é, se o paciente nunca praticou atividade física, se ele está acima dos 35 anos, ele pelo menos realizar a avaliação. Seria um teste de esteira para poder começar a atividade física, não é? Agora, se é já um paciente que pratica atividade física de forma regular, se ele não sente nada, aí a gente vai ver os fatores de risco dele, se é diabético, hipertenso, se fuma, não é? Então, esses são fatores de extrema importância que podem contribuir também para o infarto, além do fator idade. A gente sabe que pessoas mais idosas, elas têm um risco maior de ter infarto do que pessoas mais jovens. E para aqueles que podem sentir alguma coisa, qual seria o primeiro sintoma ali já? Opa, uma falta de ar, uma coisa assim, já conta? Sim, se você faz atividade física, tem uma falta de ar desproporcional ao esforço, tem um desconforto no peito, coração bate diferente, sensação de desmaio, até sensação de como fosse morrer, precisa de avaliação, não manter a atividade física ou reduzir e procurar um especialista. É isso que eu ia perguntar ao senhor, porque tem gente que faz assim, opa, peraí, deixa eu reduzir um pouquinho, vou correr não, hoje eu vou só caminhar, tá escondendo o sintoma, né? Isso, porque o que acontece, o sintoma de angina, infarto, ele precisa de uma intensidade X para poder desenvolver. Então, a partir do momento que você sente e diminui aquele esforço, você vai estar mascarando, dizendo, não, parece que ficou bom, mas na realidade é porque você não está atingindo o nível de esforço para desencadear o quadro de dor no coração. Agora a pergunta, viu, Renata, que vale para muita gente que pratica atividade física só no fim de semana, certo? Toma aquela cervejinha na sexta e faz, eu vou perder tudo isso que eu tomei no domingo, né? No joguinho ali, de manhã, apelado com meus amigos. Tudo errado, né, doutor? O exercício ele tem que ser feito de forma regular. O consumo de bebida alcoólica, o excesso de gordura, frituras, comidas industrializadas, processadas, deve ser evitado. Tentar comer mais uma alimentação saudável, comida in natura, frutas, verduras, legumes e diminuir ao máximo, se possível, não beber. Tá certo. Essas são as orientações, viu? Conta muito para quem tem aquela barriguinha já, doutor? A gente sabe que quem tem a obesidade central, que é, né, ele tem um risco maior para desenvolver doenças cardiovasculares. Então é importante o controle do peso também para diminuir o risco do infarto. Muito bem. Então, atenção, homens e mulheres, cuidem da saúde, viu, Renata? Porque não é nada, não é brincadeira, tá? Tem que fazer um check-up aí, aproveita que o ano está começando para poder cuidar da saúde. Renata. Ana, só para reforçar, essa idade aí que a gente ouve muito o pessoal falando, essa idade dos 40 anos, quando infarta nessa faixa etária, dificilmente a pessoa sobrevive. Isso é mito ou é verdade, Ana? Boa pergunta, ele já te ouviu para te responder. Pronto, o que acontece? Pessoas mais idosas que têm problemas do coração, eles têm que desenvolver novos vasos, né? Vasculatura nova, que isso traz, vamos dizer assim, uma certa proteção. Coisa que pacientes mais jovens não tiveram tempo ainda de desenvolver, essa nova circulação. Então, termina sendo mais grave no paciente jovem que não tem essa nova vascularização. Mas o que conta muito é a extensão também do acometimento, o tamanho do infarto. Quanto maior o infarto, maior o risco de complicações. Respondido, Renata? Respondido, Ana, perfeito. E aí, né, o doutor falou o que é que seria ideal e a gente sabe que a maioria dos meninos geralmente faz tudo ao contrário. Vai pro racha, né, vai pra pelada, aí ali toma cerveja, come a tripa, o caldinho, enfim, aqueles petiscos cheios de gordura, tudo de uma vez só, no sol quente, né? Aí vai, bota aquilo tudo para dentro, depois vai correr. E é uma mistura explosiva, realmente, principalmente se você não tem essa prática regular de exercício ao longo da semana e de repente faz tudo isso de uma vez só. É complicado, né? Não pode abusar. E não fez nenhum tipo de exame, nada para checar o seu organismo, e é querer andar de mão dadas com a morte mesmo. Com risco. Obrigada, Ana, pelas informações. Obrigada também, né, ao Dr. Rodrigo Costa, cardiologista, que deu aí todas as orientações, né? A gente trouxe esse assunto, reforçando que no fim de semana 2 pessoas bem conhecidas aqui de Caruaru acabaram infartando durante partidas de futebol. Um que estava jogando mesmo, o outro era árbitro, e a gente
só se fala sobre isso, principalmente os meninos, né, que praticam aí apelado,